Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai esteja com você. E eu convido você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, no seu capítulo 1, nós leremos apenas o versículo 7. Timóteo, Novo Testamento, capítulo 1, só o versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Vamos ler todos juntos, irmãos, esse texto? Vamos lá? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra fale poderosamente a cada coração nessa noite, eu oro em nome de Jesus, amém. Podem sentar. A segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo foi a última carta que ele escreveu em vida. E é impressionante como nós enxergamos muito da personalidade do apóstolo Paulo nessa carta. Ele abre o seu coração e ele mostra para Timóteo muita coisa do que ele fez e muita coisa que ele queria que Timóteo fizesse. O apóstolo Paulo, nessa carta, dá vários conselhos para o seu filho na fé. Ele começa, por exemplo, enfatizando uma fé, mas não qualquer fé. A fé não fingida. E ele mostra isso para Timóteo, exemplificando sua mãe e sua avó. Uma fé não fingida. E se pudéssemos resumir todo o livro de 2 Timóteo, nós poderíamos dizer e citar aqui o versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. A palavra no grego aqui é deilia, que significa, em uma melhor versão, covardia. O Senhor Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós, filhos de Deus, não temos a covardia em nossos corações, dadas por Deus de maneira nenhuma. E sabe, irmãos, nós vivemos em tempos terrivelmente trabalhosos. Inclusive, o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, em forma até de profecia. Lá no capítulo 3, de 1 a 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. É o quadro que a gente vive hoje. Mas não somente isso, desobedientes aos pais, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Não é o quadro que nós vivemos hoje? E deixa eu dizer uma coisa, vai ficar cada vez pior. O mundo não vai melhorar, muito pelo contrário, o mundo só vai piorar. E qual é a resposta que os filhos de Deus darão? Em nome de Jesus, a resposta deve ser o Espírito que nós recebemos do Senhor, que nos deu poder, que nos deu amor e que nos deu moderação. Este é o Espírito que recebemos de Deus, não o espírito de covardia. E, irmãos, é cada coisa que a gente escuta que a gente não acredita. Estava hoje almoçando com um crente e ele disse que na igreja dele, quarta-feira passada, o culto de oração foi cancelado. Motivo? Frio. Eu não acreditei. É uma igreja que o pastor já pregou e eu já preguei também. É uma igreja que a gente conhece, uma igreja batista. Cancelou o culto de oração por conta do frio. O Espírito Santo não age no frio. Deus ficou lá no céu porque estava frio.
Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Porque a resposta que nós temos que dar é totalmente ao contrário dessa. Nós não podemos nunca cancelar um culto por qualquer motivo que for. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de covardia, não. O Senhor Deus nos deu o Espírito Santo. Irmãos, esse quadro nos revela que somos a minoria. E seremos sempre a minoria. Ao longo da história, podem reparar, foi a minoria dos reis que se mantiveram fiéis a Deus. Foi a minoria do povo que entrou na arca. Quando Jesus veio, a minoria da população de Israel estava esperando. Ao longo da história, sempre fomos a minoria, na perspectiva humana. Mas eu me lembro do profeta Eliseu lá em 2 Reis, capítulo 6. Quando ele diz assim, diante do cerco do exército inimigo, o seu servo desesperado, e Eliseu disse assim, abre os olhos dele, e ele viu uma multidão de cavalos de fogo. Irmãos, nós com Cristo somos maioria. Do ponto de vista humano, minoria. Mas o que nós falamos aqui são de coisas espirituais, são de coisas celestiais. E a resposta que nós temos que dar pelo Espírito de Deus é uma resposta de poder, de amor e de equilíbrio. Porque senão, irmãos, andaremos como a maioria anda, sem compromisso com Deus. Como a maioria anda, povo que se diz crente, e que não prega contra o pecado, que não confronta. E sabe uma coisa que eu acho curiosa também? É impressionante como nós ouvimos de que a humanidade hoje está evoluída, de que as pessoas hoje estão melhores. E eu fico me perguntando, será mesmo? Porque os índices de problemas, de pessoas com problemas emocionais, só crescem. Pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas depressivas, pessoas que andam tristes. Como é que a humanidade só evolui, sendo que esses índices só aumentam? É um paradoxo terrível. E o mundo está assim. Mas nós um dia ouvimos falar de Jesus. Um dia reconhecemos o nosso grau de miserabilidade diante de Deus, porque todos nós somos pecadores, e olhamos para a cruz, e olhamos para Jesus, para a obra redentora do Cristo maravilhoso, e quando olhamos para essa obra e cremos que Ele fez isso por amor, confessamos Jesus como Senhor e ganhamos a salvação. E quando ganhamos a salvação, veio para nós o presente maravilhoso dado pelo próprio Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, conforme nos diz Efésios capítulo 1, versículo 13. E esse Espírito, de novo, não é de covardia, ao contrário, esse Espírito é de poder. Conforme o texto nos diz aqui no versículo 7, mas de fortaleza, a palavra grega aqui é dínamos. E dínamos significa poder. O Espírito que inunda os nossos corações deve nos fazer andar, prosseguir, correr em direção a Deus, não importando as lutas, não importando as dificuldades, não importando nada que nos puxe para longe de Deus, porque o Espírito que nós temos em nós é de poder e não de covardia. Está no hino nacional brasileiro, né, que um brasileiro não foge à luta. Pode, tem muita gente que fugiria de uma luta sem dúvida, mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus não deve fugir da luta que ele trava. Não é uma luta contra homem, contra carne e sangue, não. É uma luta espiritual. E nós estamos do lado da vitória, porque estamos do lado do Senhor Jesus Cristo. A pressão só vai aumentar. Quarta-feira passada, estava orando com o meu jovem, o Guilherme.
E ele me disse que quando o professor dele perguntou: quem é cristão? Ele levantou a mão. O professor foi para cima dele, falando um monte de coisa. E aí, Guilherme, e se me perguntasse de novo se eu era cristão? Eu sou cristão, eu não vou negar que sou cristão, e louvado seja Deus, porque este é o Espírito que recebemos do Senhor. O versículo 8 do texto que lemos: portanto não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem de seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus e pelo fato de sermos filhos, temos este poder em nós, conforme nos diz João, capítulo 1, versículo 12. O poder de Deus está no fato de não nos deixarmos dominar por coisa nenhuma, não vamos nos deixar dominar por desânimo, por pecado escravizador, de jeito nenhum. Nós temos o Espírito Santo e devemos então lutar contra essas coisas, e Deus nos deu todos os recursos para isso. Diante deste caos que o mundo vive hoje, a nossa resposta deve ser Cristo. É uma proposta diferente, é uma proposta que enaltece o amor, que enaltece a graça, que enaltece o poder de Jesus. Cristo liberta vidas, não o mundo. Cristo transforma viciados em libertos, não o mundo. Cristo que tira a gente do inferno e leva para o céu, não o mundo. Então pessoas que vivem correndo atrás do nada, vivem correndo atrás de coisas que ficam nessa vida, vão perceber que tudo isso foi em vão, mas aquele que vive pelo Espírito do Senhor, vive uma verdade, a verdade da presença de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. E essa é a resposta que devemos dar. Porque o Espírito que recebemos é um Espírito de poder. Por isso que nós vamos sempre pregar contra o pecado, sempre. Nós não somos a favor do sexo fora do casamento, nós não somos a favor de fofoca, de mentira, nós não somos a favor de homossexualidade, nós não somos a favor dos vícios e nós nunca seremos a favor, porque quem nos guia é o Espírito Santo de Deus e não um espírito de covardia. E a gente lembra que o poder que opera em nós não é nosso, mas sim do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos nos acovardar. Não podemos, nós já estamos orando pelo trabalho que será realizado no dia 12 de outubro. Nós estamos orando, o diabo já deve estar maquinando, planejando o que vai fazer para tentar atrapalhar. Mas nós temos o Espírito de Deus e não o espírito de covardia. A gente sabe que o diabo vai trabalhar. A gente sabe que o diabo vai organizar coisas para impedir que aqueles que deram o nome venham. A gente sabe. Mas nós não vamos nos acovardar, amém, irmãos? Porque em nós o Espírito que opera é de poder, é de fortaleza. A palavra que pregamos é poderosa, podem nos prender, mas como o apóstolo Paulo diz, a palavra de Deus não está algemada, e nunca estará, 2 Timóteo 2,9. Irmãos, o Espírito que recebemos é de poder, mas também é de amor. Versículos 13 e 14, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Sim, irmãos, nós vamos para cima, mas nós não vamos para cima para matar as pessoas, nós vamos para cima para mostrar o amor de Jesus Cristo. Nós defendemos a fé, nós defendemos a doutrina, nós pregamos contra o pecado, não é porque nós odiamos as pessoas, é ao contrário, é porque nós queremos mostrar para elas que o amor de Deus está acima dessas coisas todas. E em nós habita o amor de Deus, e é preciso ter coragem para amar.
O covarde não ama, o covarde odeia, o covarde quer ver o outro na ruína. Agora, aquele que ama, aquele que abre mão muitas vezes de sua própria personalidade para amar o próximo, este faz pelo Espírito Santo de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus que veio com amor. Uma pergunta, e eu me fiz essa pergunta hoje, estudando para essa mensagem. Nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus? Se Jesus chegasse a nós e perguntasse como perguntou para Pedro: você me ama mais do que estes me amam? O que nós responderíamos? Interessante que em uma das aulas, na semana passada, eu perguntei isso. Nós amamos a Deus mais do que as pessoas, alunos? Sim! Aí eu comecei a apresentar algumas situações para eles. E quando, para defender a palavra e para defender o Senhor, nós precisarmos nos indispor com alguém, faremos isso? Com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, a gente vai fazer isso? Nós amamos a Deus, irmãos. Que bênção é a sua presença aqui neste culto de oração. Isso é uma bênção. E eu fico pensando sobre isso. Deus quer de mim um comprometimento. Deus quer de mim um compromisso de orar. Deus quer que eu prove, que o ame com as minhas atitudes. Nós amamos a Deus. A maior prova que nós amamos a Deus é amando o nosso próximo. É a maior prova. E a maior prova que eu amo o meu próximo, se não é crente, é falando de Jesus para ele. Se é crente, é caminhando junto com ele. É vivendo junto com ele. Isso é ser um soldado do Evangelho. Se somos soldados deste Evangelho, não devemos nos preocupar com as coisas dessa vida. 2 Timóteo 2,4 nos diz isso. Por quê? Porque as coisas dessa vida ficam nessa vida. Agora, nós, os salvos, vamos nos ver lá no céu. Vai durar a eternidade toda este relacionamento aqui. Então nós devemos provar que amamos a Deus, amando o nosso próximo. Não é por acaso que os mandamentos se resumiram a 2. Amar a Deus e amar ao próximo como você se ama. Você deve amar o seu próximo. E em terceiro e último, espírito de moderação ou espírito de equilíbrio. O versículo 24 do capítulo 2 nos diz lá que nós não devemos andar em brigas. Muito pelo contrário. Nós devemos andar em mansidão, brando para com todos. E não é fácil, irmãos, não é. Definitivamente não é. E nós erramos muitas vezes nisso. Mas Deus usa o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo usa as pessoas para nos realinhar. Aconteceu uma coisa recentemente, eu pesei a mão muito forte em uma pessoa, e o pastor Claudemir falou assim: olha, eu acho que você exagerou, acho que você deve pedir perdão. O pastor Ebenezer, sem saber que o pastor Claudemir tinha me falado isso, usou as mesmas palavras. Se não é Deus, quem é? Se não é Deus, quem é? E ainda o pastor, para arrematar, disse assim: e eu acho que é o Espírito Santo usando essa conversa aqui para falar isso para você. Irmãos, o Espírito Santo nos realinha. E é interessante que quando nós andamos segundo o Espírito, nós queremos agradar a Deus. Então nós pedimos perdão quando precisamos pedir. Nós falamos firme quando precisamos falar, mas com amor. E tudo isso debaixo do poder que opera em nós, dado pelo Espírito Santo. Deixa eu concluir. Como conseguimos isso? Tudo o que eu disse aqui, todas essas coisas que a palavra de Deus nos ensina, são espirituais e não carnais. Qualquer um que ouça essa palavra sem o discernimento do Espírito não vai entender nada.
Porque nós falamos aqui de coisas espirituais, portanto, para que o poder de Deus opere em minha vida, para que o amor de Deus esteja evidenciado em minha vida, para que a moderação, o equilíbrio seja o caminho que eu deva seguir, eu preciso de 3 coisas: vida de oração, vida de leitura da palavra e vida de compromisso com a igreja. Experimente. Mas pastor, você fala isso quase em toda a mensagem. Pois é porque é o caminho prático. Comece a orar todos os dias, se comprometa com a leitura da palavra todos os dias e se comprometa com a igreja do Senhor Jesus. E comprometimento é muito maior do que apenas vir, é se envolver. Faça isso e você vai começar a perceber o poder de Deus através da sua vida. Faça isso e você vai ver o amor de Deus sendo emanado da sua vida. Faça isso e você será moderado, equilibrado. E a sua vida será um dinamite de poder de Deus. E a Deus seja toda a glória.